queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Se você tem a Bíblia do discipulado, já pega a fitinha, já passa aí. De repente, hoje nós vamos usar mais textos bíblicos para falar daquilo que nós vamos ministrar essa noite. Então, é 1 Timóteo, capítulo 6. Eu vou ler inicialmente com você do verso de número 5 ali até o número 11. Até o número 10, perdão. Então vamos à mensagem do Senhor. A palavra de Deus diz assim: eu vou ler a partir do 3 para você ter o contexto, tá? Mas ele começa no 5, a nossa mensagem. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem o desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras, e daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida, que estão privadas da verdade. E a nossa mensagem começa a partir dessa parte B. Supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém? Nós vamos falar a respeito da verdadeira riqueza essa noite. Você já deve ter ouvido falar que Jesus falou mais de dinheiro do que de céu, do que de salvação. O assunto, ele é um assunto que nós vemos com frequência no Novo Testamento, nas palavras de Jesus no Evangelho, e é algo que nós precisamos dar ou ter muita importância. Jesus disse certa vez no Sermão do Monte, comparando a riqueza a um Deus falso. Na verdade, é a única afirmação que nós encontramos na palavra de Deus. Quando Jesus se refere a um Deus falso, e nós estamos aqui falando de vários deuses falsos ao longo desta mensagem, é referente a dinheiro. O que Jesus diz a respeito do dinheiro? Ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ele diz assim: ou vocês servem ao Deus da riqueza, lá em Mateus, em muitas traduções vai estar escrita a palavra mamon, ou você serve a Deus. Ele compara, então, a riqueza, ou você servir a riqueza, a ganância, a um Deus falso. Apóstolo Paulo, também escrevendo sobre esse tema, ele vai dizer assim, se conseguir colocar para nós, Colossenses 3:5. O apóstolo Paulo, ele compara a avareza à idolatria. Ele diz assim, 3:5. Ele faz ali referência a vários pecados, né?
E aí ele fala, ao final desse verso, ele diz assim, que a avareza é comparada à idolatria. Ele diz lá, mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil consciência. E ele finaliza, e a avareza. E ele diz o quê? Que é idolatria. Que é idolatria. Essa palavra avareza aqui é ganância. Algo que a Bíblia condena com grande veemência é a ganância. Nós sabemos muito bem disso. E a avareza, que é a idolatria. Também no texto de Efésios, se eu não me engano, 5:5, o apóstolo Paulo faz essa mesma comparação. Ele fala, a avareza é idolatria. O que é avareza? É a cobiça, é a ganância, é o desejo pelo Deus dinheiro, é essa necessidade de alcançar dinheiro, é essa necessidade de buscar o dinheiro. Quando Jesus coloca para mim Lucas 19:31. Se você puder abrir comigo Lucas 19. Nós vamos usar bastante o texto de Lucas. Não, olha para mim. Eu vou fazer uma paráfrase aqui, porque a pregação é longa, mas a gente vai usar o texto de Lucas 12:19. Mas olha aqui que eu vou fazer aqui um paráfrase para você. O apóstolo Paulo, Jesus, melhor dizendo, quando ele está falando a respeito do dinheiro, da ganância, ele compara o serviço a Deus como o serviço ao dinheiro. E ele diz assim, ele fala que você presta devoção a Deus dinheiro, da mesma forma que você presta devoção a Deus. O que é a idolatria? O que é você adorar um ídolo? É você amar algo mais do que Deus. É você colocar a sua segurança em algo mais do que a segurança em Deus. E é também você servir a algo mais do que servir a Deus. E ele coloca isso, que a idolatria, ela reclama tudo isso. Um amor exacerbado, uma segurança naquilo e também esse serviço, essa obediência. Alguém que ama o dinheiro é alguém que pensa o tempo todo em como ganhar dinheiro. Alguém que ama o dinheiro é aquele que pensa em todo o tempo como ele faz para ficar mais rico, como ele faz para ter mais sucesso, como ele faz para ter mais rendimento, como ele faz para comprar mais coisas. Esse é alguém que ama o dinheiro. E hoje nós percebemos que nós estamos vivendo uma sociedade muito, muito gananciosa. Basta ver a quantidade de coaches financeiros que nós temos disponíveis. A quantidade de pessoas que estão soltando cursos de como você ficar rico, como você alcançar o seu primeiro milhão, como você ter sucesso no day trade, em apostas e em todas as outras coisas. Alguém que tem segurança no dinheiro é alguém que só consegue estar totalmente seguro se ele tem dinheiro. É alguém que não consegue estar contente, não consegue estar bem, se a sua conta bancária não está gorda. Alguém que obedece a esse Deus, obedece a Mamon, obedece à riqueza, é alguém que faz de tudo para conseguir o dinheiro.
E olha a ironia. Muitas pessoas se veem, de repente, pegas de algum tipo de pecado em relação à área sexual, em relação a vícios, mas pouca gente se vê gananciosa. Pouca gente se vê gananciosa. Quando nós imaginamos alguém ganancioso, o que a gente pensa? Em alguém que é muito rico, em alguém que já acumulou muitas riquezas, em alguém que você percebe que não há freios morais para conseguir dinheiro. Estou te falando aqui a respeito de ganância, de avareza, de cobiça. Tenho certeza que de repente venha muitos nomes à sua mente agora. Fulano, o meu patrão é ganancioso. Fulano de tal, fulana. E nós temos muita dificuldade de nos enxergarmos como gananciosos. Jesus, agora sim eu vou pedir para você olhar, Lucas 12, 15, Jesus fala para nós termos cuidado com a ganância, com a avareza. E ele diz assim, eu vou ler só um verso, tá bom? Leia comigo só esse verso. Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Sabe, quando você olha para o texto, quando você olha para esse texto, algo tem que te chamar a atenção. Jesus fala assim, acautelai-vos, tomem cuidado. Tomem cuidado para a avareza não tomar o seu coração. Por quê? Porque ela é muito sutil. Por isso que nós temos dificuldade de nos enxergar avarentos. Por isso que nós temos dificuldade de nos enxergarmos cobiçosos, gananciosos. Nós usamos sinônimos para isso. Nós não dizemos que somos gananciosos, nós falamos que nós somos audaciosos, nós somos trabalhadores, nós somos persistentes, nós damos desculpas para a nossa ganância. Por quê? Porque sempre nós, para justificar uma nova necessidade que antes não existia, nós olhamos para quem? Para quem está numa classe maior. Não é isso? Eu sou servidor público. E eu me lembro muito bem que quando eu trabalhava como estagiário, eu ganhava um valor bom, né? Quando eu assumi o concurso, eu ganhava 1,5 salário. Né? Naquela época tinha estado num período de muita necessidade, e ganhando 1,5 salário, eu conseguia, de repente, comer alguma coisa que eu quisesse, né? Conseguia ter ali algum tipo de conforto. Aí, quando eu passei no concurso, eu passei a ganhar 3 vezes mais. Minha vida tinha tudo para ficar melhor, não tinha? Se eu já estava satisfeito com 1,5 salário, ganhando 3 vezes mais, eu tinha que estar me sentindo rico. Mas não foi 6 meses para eu sentir necessidade de coisas que eu não conseguia pagar ou comprar. Nós mudamos muito rápido de patamar. Nós queremos sempre nos comparar a uma classe ou a um grupo social que está ganhando acima de nós. E nós vamos, não, mas eu preciso disso para o meu conforto. Mas eu preciso disso para o meu conforto. Mas eu preciso disso, sem isso aqui, como é que eu vou viver?
Quantas vezes a gente foi aconselhar pessoas que estavam, né, em situação de dívida, precisando reorganizar a sua vida financeira, e quando você vai ver a lista dela, você percebe que ela coloca como essencial coisas que de repente não fossem tão essenciais assim, mas considera-se como essencial. Porque a ganância, ela é muito sutil. Ela se esconde com outros nomes, ela se esconde em lugares que de repente a gente não percebe. Quando Jesus diz acautelai-vos, é assim. Quando você está, vamos considerar aqui um outro tipo de pecado. Vamos considerar aqui a infidelidade. Né? Quando você está em um adultério, você não precisa parar para pensar, poxa vida, não é certo eu estar com fulana se ela é casada. Não é certo eu estar com ciclano se ele é casado. Você não precisa desse start. É rápido. No momento da cogitação do pecado, você já percebe isso. Mas em relação à ganância, não. Em relação à ganância, você pode estar num processo onde você está cobiçando, onde você está em plena avareza e não se dá conta disso. Por isso que Jesus fala, acautelai-vos, tomem cuidado com a avareza. Ele diz ali, né? Porque a gente não tem muito tempo hoje, mas consiste na abundância do que você possui. Sua vida não é o que você tem. Eu não gosto muito de pedir para repetir, mas se eu pedisse para você repetir, eu ia pedir para você repetir isso. Minha vida não é o que eu tenho. Minha vida não é o que eu não tenho. Nós colocamos muito valor e colocamos significado, colocamos a nossa satisfação em coisas com que a gente tenha ou que a gente não tenha. O texto vai continuar, a gente não vai usar ele mais como base, mas o texto continua e Jesus conta uma parábola, é a parábola do fazendeiro que olha para si e diz, nossa, minha colheita é tão grande, tem que derrubar todos os celeiros e construir novos. E Jesus diz, ai, 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 o que tem guardado é para quem? Você age como um louco. Hoje eu te pedi a tua alma. Ele exatamente mostra isso. Alguém que coloca segurança numa coisa que é tão volátil e não pode te dar segurança. Mas vamos voltar para o texto de Timóteo. Timóteo, o texto que nós lemos, ele fala muito a respeito disso. Olha o que diz o apóstolo. Olha o perigo da ganância. Ele diz assim, ele começa falando, né? Eu comecei lá o 3 para você entender. O livro de Timóteo está falando a respeito de falsos mestres. Ao longo do texto, ele vem falando várias vezes a respeito de falsos mestres. Uma das características do falso mestre está apresentada aqui, neste capítulo, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Uma das características de um falso mestre é fazer da fé um meio de obter lucro. Um falso mestre, então se você quer identificar um falso mestre, dentre outras características, você tem que analisar os frutos. Né? Jesus fala muito claramente. Não analisa o que fala, analisa os frutos. E um dos frutos, ou uma das formas de você identificar um falso mestre, é o que ele diz aqui no finalzinho do verso. Olha só, no finalzinho do verso 5, ele diz assim, supondo que piedade ou a fé é fonte de lucro, ou de que a religião seja uma fonte de lucro.
Qual que é um primeiro problema que nós temos aqui para a avareza? Para ganância, para cobiça? Ele transforma a fé numa fonte de lucro. Será que são só os ministros que fazem isso? Pensa comigo. É só os ministros que fazem da fé uma fonte de lucro? Quantos, eu falei aqui dos coaches, né? Quantos desses coaches não usam princípios bíblicos e querem falar exclusivamente para o público cristão, usando a Bíblia para justificar a ganância que há no seu coração? Quantos não fazem isso? Quantas pessoas não seguem esses coaches, ou não seguem esses pastores, ou não seguem essas igrejas que prometem muitos recursos, prometem bênçãos materiais? Porque você não pode ser feliz se você não tiver 3 casas, se você não tiver 3 carros, se você não tiver o bolso cheio de dinheiro. E essas igrejas estão como? Vazias. Ninguém ganancioso. Ninguém buscando a Deus por causa do lucro. Ninguém buscando a Deus por causa de ter recursos. Não. Hoje, olha só. Hoje, até casa de aposta está interessada nos cristãos. Tem uma casa de aposta que o nome é Bet Nacional. Ela usa assim o slogan dela: profetiza. Você acha que ela está querendo alcançar quem? Quem que profetiza? Quem que dá ordens para Deus? São os crentes que buscam em Deus satisfazer essa ganância e buscam a riqueza. Usam Deus para satisfazer o seu Deus interior. Ah, mas se eu fizer 21 dias de jejum e oração, Deus vai me abençoar. Ah, se eu entregar ali uma oferta bem gorda no altar, Deus vai me abençoar. Quantas pessoas não querem comprar, não querem barganhar com Deus, não querem negociar com Deus? Muitos ainda dizem, né? Deus é meu sócio. Deus não é seu sócio, Deus é seu Senhor. Senhor. O apóstolo Paulo está falando aqui então, e um dos problemas é exatamente esse. Olham para a piedade, olham para a fé com forma de satisfazer apenas os seus desejos materiais para este mundo, para este tempo. Há um segundo problema que ele coloca aqui, que está no verso de número 9. Olha o que ele diz aqui: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos. Põe para mim na NAA, mas fica igual a minha aqui. Eu estou me confundindo. Insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Olha só. Aqueles que querem ficar ricos, aqueles que têm na riqueza o seu Deus. Lembra que eu falei? Ama, obedece e tem nele a sua segurança. Esse desejo de você ficar rico faz você fazer cada coisa. Faz você puxar o tapete do seu colega para você conseguir uma promoção. Faz você mentir. Faz você, fazer qualquer coisa. Porque você quer alcançar o seu Deus. É muito ruim, porque esse Deus te promete liberdade. Eu já preguei uma vez, pregando sobre a vida de José. Eu preguei 5 mensagens sobre a vida de José. E nessa oportunidade eu confessei um pecado, eu vou confessar aqui de novo. Eu tinha a seguinte ideia na minha mente. Eu vou ganhar bastante dinheiro, eu vou ter uma boa poupança,
ela vai me render lucros, né? A gente fala dividendos, e vai ser a minha segurança financeira. Quantos não falam a respeito de segurança financeira? Você precisa ter uma segurança financeira. Você precisa ter dinheiro trabalhando para você. E eu pensava, não, ter segurança financeira é uma coisa boa. Eu ainda espiritualizava. Eu pensava assim, se eu tiver segurança financeira, se eu tiver ali, né, calculei então o valor que eu tinha que alcançar, aquilo ia render para mim uma quantidade de dinheiro, eu não precisaria mais trabalhar e eu poderia ficar na obra 100%. Olha que plano bom. Não é de Deus esse plano? Eu vou ficar tendo dinheiro na corretora, rendendo fundos para mim, eu posso sair do meu emprego e eu posso só ficar servindo a Deus e servindo a igreja. A ganância, ela se esconde de formas como nós não percebemos. Aí um dia conversando com um amigo, pastor, aí ele só fez uma pergunta para mim assim, mas Deus fica onde nessa história? Deus não deveria ser a segurança do pastor? Aí eu abortei meu plano, falei, já caiu a revelação aqui, já entendi, não precisa de mais palavras. Por que ela causa a ruína e a perdição? Porque ela te torna escravo. No meu plano, eu ia trabalhar 10 anos para ter aquele valor. E eram 10 anos que possivelmente eu não ia produzir na obra de Deus, porque eu estava no meu empenho, no hiperfoco de ganhar dinheiro para ter segurança financeira. Aí ia ter um pouquinho de dinheiro na corretora, ia aparecer alguma coisa boa, um carro de promoção, alguma outra coisa boa, aí eu tenho dinheiro, eu vou comprar, e aquilo vira sempre uma bola de neve, sempre maior, sempre pedindo mais, mais, não, o que você tem não é suficiente, você precisa de mais. Não, um carro popular não é suficiente, você precisa de um carro melhor, você precisa de 2 carros. Não, uma casa com tantos quartos não dá, você precisa... E vamos sempre querendo mais, sempre querendo mais, sempre querendo mais. Promete liberdade, mas ela te escraviza. E não vai te soltar. E muito possivelmente, a sua última frase seria como a frase do fazendeiro de Lucas 12. Minha colheita foi tão grande, os celeiros que eu tenho não é suficiente. Porque a gente sempre quer mais. Há um terceiro problema aqui. O apóstolo Paulo diz para nós no verso 10. Então, o primeiro eu transformo em lucro. O segundo, eu me escravizo. E no terceiro, eu me afasto de Deus. Verso 10 ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Porque não se engane, assim como o Deus verdadeiro, Ele quer o seu coração por inteiro, e Ele é exclusivista, assim o Deus Mamon também te quer por inteiro, e Ele é exclusivista. Nessa fã de querer ganhar dinheiro, nessa fã de querer fazer mais dinheiro, você deixa de frequentar os microgrupos, você deixa de frequentar os pequenos grupos, você deixa de frequentar a escola bíblica, você deixa de frequentar os cultos. Afinal, eu tenho que trabalhar, afinal, eu tenho que fazer, afinal, eu tenho que garantir. Esse texto, de repente, é muito mal interpretado. Quantas vezes já ouvi falando esses que fazem isso, né? Falam, não, mas o amor ao dinheiro que é pecado.
Você ter dinheiro não é pecado, mas lógico isso. Mas eles tentam fazer de uma forma como se você buscasse dinheiro, tivesse cobiça, isso não fosse pecado. Eles tentam colocar debaixo dos panos a questão do amor ao dinheiro. Queria que você deixasse marcado aí 1 Timóteo. Eu queria ir com você numa história que está narrada para nós em Lucas 19. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. O texto diz para nós a respeito de um cobrador de impostos. Você bem se lembra, tem um cobrador de impostos bem famoso, que é um dos discípulos de Jesus. Mateus, ele era cobrador de impostos. Não sei se você sabe, mas nessa época, o povo judeu ele era governado por Roma. Roma tinha o domínio sobre Israel e muitas das terras que ali estavam. Como que o povo romano fazia? O povo romano constituía pessoas como seus oficiais e exigia das nações conquistadas impostos cada vez mais exorbitantes, como forma de fazer transferência de renda. Do mesmo jeito que Portugal fez com o Brasil. Você bem se lembra? Você estudou? Quando Portugal veio para cá, todo o ouro que era arrecadado aqui, ele ia como um quinto para Portugal. A madeira ia para Portugal. Tudo que tinha de bom aqui ia para Portugal, em forma de impostos muito caros. Mateus era um desses cobradores de impostos. Ele sujeitou-se a trabalhar para o governo de Roma, para poder ter uma boa vida. Os cobradores de impostos, os publicanos, eles eram muito ricos. Eles tinham muito dinheiro. Só que esse dinheiro era a um custo muito caro. O cobrador de impostos, ele tinha que negar a sua nacionalidade. Você consegue compreender como a cobiça tomou conta destes, que negam o seu povo e, se sujeitando ao governo invasor, se dispõem a participar dessa extorsão de cobrar impostos exagerados dos seus próprios compatriotas, porque queria ficar rico. Era muito caro, porque você não podia, eles não tinham liberdade. Eles não podiam andar livremente pelas vilas das cidades, porque eles não eram bem vistos. Se você assistiu The Chosen, você percebe ali, né, como Mateus ele era hostilizado pelas pessoas, inclusive pelo seu próprio pai, como está retratado ali. Zaqueu não era diferente, ou era pior. O texto diz para nós no começo que ele era chefe.
Ele era chefe dos cobradores de impostos. Então Zaqueu era muito, muito mais rico. E muito, muito mais odiado. É como se ele tivesse vendido a alma para o diabo. Já ouviu alguém assim? Você já falou de alguém assim? O texto fala, um homem rico. Um homem rico que era baixinho. E esse baixinho não podia chegar até Jesus. O que você imagina? Se você é mais baixo, você vai mais na frente. Só que ele não podia chegar perto dos povos. Ele era o principal dos pecadores. Grave isso. Ele era o principal dos pecadores. Então, se ele não pode chegar perto de Jesus, e o texto diz que ele queria muito ver Jesus. Se ele não pode chegar perto de Jesus, o que ele faz? Ele vê uma forma de como olhar. Ele não pode olhar olho nu, porque ele não consegue enxergar. Ele sobe numa árvore. Só que um homem do naipe de Zaqueu subir numa árvore era algo impensável. Sabe, existiam umas regras de etiqueta que eram muito bem seguidas naquela época. Então, você lembra da parábola do filho pródigo? Quando o pai levanta o vestido e sai para correr? Aquilo é um escândalo. Nunca um homem da envergadura deste homem mostraria as pernas. Muito mais corresse. Eu sempre falo com a minha esposa, né? Eu não gosto de atravessar a rua correndo. Não consigo. Eu espero passar um carro, passar dois, mas passar a rua correndo, não. Pode ser orgulho, eu não sei. Mas, para Zaqueu, o que mais importava era status. Ele não era um moleque, ele não era um Zé Ninguém para subir numa árvore. Isso mostra que ele não estava só ansioso, ele estava desesperado. Ele estava desesperado porque ele era um homem rico e a riqueza que ele tinha não lhe dava o que ele esperava. Lembra que nós falamos há pouco? O dinheiro, o amor ao dinheiro, promete para você segurança. Mas ele não é capaz de fazer isso, ele te escraviza. O dinheiro não é suficiente. E ele ouve falar de Jesus. E ele quer ver quem que é esse Jesus. A semelhança dele, né? Tem a mulher também do fluxo de sangue. A gente não sabe o que eles ouviram falar. Só que eles depositaram muita, muita, muita esperança. Eles confiaram a vida deles. E qual a surpresa de Zaqueu? Zaqueu estava ali, em cima daquela árvore. Jesus, de vez de olhar para todos aqueles santos que tinham do lado dele, estava cheio de fariseus, cheio de pessoas ali. Ele olha para o Zaqueu em cima da árvore. E ele diz a coisa que foi mais revoltante para aquele povo. De todos nós aqui, ele vai comer na casa desse que é pecador? Olha o que ele diz aqui. Eu não li com você o texto, mas eu vou pular, né? Porque o clímax está no meio disso. Mas olha só. Ele diz assim: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam. Não é aquela coisa assim de dizer de canto de boca. Eles estavam murmurando em voz alta, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador.
Isso foi um cúmulo para aquela época, foi um cúmulo para aquelas pessoas. Como que Jesus escolhe ficar na casa de um pecador, desse que é traidor, desse que está traindo a nossa pátria. O povo judeu odiava Roma. É como se um país estrangeiro viesse sobre o Brasil. Jesus diz para aquele pecador: hoje eu vou ficar na sua casa. Se você faz a semântica do texto, você percebe que Zaqueu entendeu o que significava aquele gesto. Zaqueu sabia que ele era o pior daquele lugar. Ele sabia que ele não merecia nada, ele não merecia que Jesus lhe estendesse a mão, muito mais ficasse em sua casa. Ele desce depressa, feliz, ele recebe. E olha a declaração de Zaqueu. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse a Jesus, o seu Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Verso 8. Vou dar metade dos meus bens aos pobres. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu entendi a graça do Senhor. É dito no Velho Testamento que você tem que dar 10%. Você entende isso? Você já leu isso? No Velho Testamento dizia 10%. O que é um dízimo no Velho Testamento? O dízimo era um imposto, tá? Que era para sustentar não só o templo, mas também a nação de Israel. Tá? Então, foi firmado isso, 10%. O que ele faz? Eu vou dar 50%. Se fosse alguém como os fariseus da época, o que ele perguntaria para Jesus? Senhor, quanto eu tenho que dar? Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu queria muito, hoje o texto que eu ia pregar era Lucas 10. A gente pode pregar, ele também fala muito sobre isso. Mas como eu preguei ele recente, não queria chatear os irmãos com uma pregação repetida. Mas é a mesma frase, a frase legalista, do jovem rico. Eu tenho feito tudo. Todos os mandamentos eu tenho obedecido. Se Zaqueu tivesse ido pela religião da época, ele perguntaria para Jesus. Mas de pronto ele bate. Olha só, não é nem 10% que eu vou dar, eu vou dar 50%. Eu queria fazer aqui um adendo. Muitas pessoas perguntam para nós a respeito de dízimo. Né? O dízimo é hoje para o Novo Testamento. Não tem nada no Novo Testamento que fala de dízimo, 10% ou a quantidade. De fato não fala. Mas olha só, o dízimo ele é um parâmetro para nós. Ele não é nem um limitador, nem uma condicionante. Ele é um parâmetro. Se você olha para o Velho Testamento, para as pessoas que viveram no Velho Testamento, você percebe que elas têm menos graça ou mais graça que a gente? Menos favor ou mais favor que a gente? Muito menos. A revelação que eles tinham não se compara com a revelação que nós temos. Tim Keller, ele fala assim no seu livro: Jesus morreu por nós 100% ou 10%? Ele se entregou por nós 100%.
Então, para alguém que entendeu a graça, alguém que entendeu o Evangelho, alguém que entende o que Jesus fez por ele não fica se perguntando, eu tenho que dar 10%? A vontade que ele tem é de dar tudo. A vontade que ele tem é de se entregar por inteiro. Assim como o seu Jesus fez. Como Zaqueu coloca, 50% dos meus bens eu vou distribuir de cara. Esse é alguém que entende a graça. Esse é alguém que entende o favor imerecido. Esse é alguém que não faz conta. Porque a generosidade entrou no seu coração. Então, olha só, Betel. Se alguém te perguntar, fala, olha, nós começamos com 10%, mas o nosso alvo é entregar tudo que nós temos. É esse o conceito do Novo Testamento. E eu vou fechar no final com a passagem de Jesus. Mas continua o texto dizendo, olha só. Então ele vai dar 50% para os pobres. E ele continua o texto dizendo, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Também olhando para o Velho Testamento, a lei mandava dar 10% de dízimo e mandava dar, se você roubasse alguém, você tinha que pagar com 20% de juros. Então você roubou alguma coisa de alguém, 20% de juros. O que ele está fazendo aqui? 300% de juros. Isso mostra alguém que enxerga o seu pecado, enxerga a sua ganância, enxerga a sua cobiça e se arrepende. E olha a extraordinária declaração de Jesus. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus não diz assim, muito bem, continue assim e aí você vai ser salvo. O que Jesus diz? Hoje eu vejo que veio salvação nessa casa. A sua declaração, a sua mudança de postura, a sua mudança de valores mostra que você foi alcançado pela graça do Senhor, que você nasceu de novo e que você vai ter salvação, você vai ter vida eterna. Porque a salvação não vem depois de uma transformação de vida. A salvação vem antes de uma a salvação vem antes da transformação de vida. Primeiro você é alcançado pela graça de Deus. Primeiro você é alcançado pelo favor de Deus. Isso produz em você uma transformação e você passa a ver a vida de uma outra forma. Você passa a ter outros valores, você passa a ter outras prioridades. Você passa a ter um outro Deus. Antes a segurança de Zaqueu era a segurança do dinheiro. Mas agora ele não precisa mais do dinheiro. O dinheiro que ele tem é muito. Ele não precisa de tudo isso. Agora ele tem Deus e dinheiro é só dinheiro. Dinheiro é só dinheiro. Eu queria voltar com você em Timóteo. Nós olhamos 3 pontos aqui que mostram para nós o perigo da ganância. E eu te apresentei aqui na história de Zaqueu a única forma de você combater a ganância no seu coração. Não existe outra forma. Sabe, não é você olhando para Jesus e se esforçando em fazer as coisas. Não é você olhando para regras morais, para isso, para aquilo. Não é isso. Tanto é que aqui na Betel nós não impomos nada, nem mesmo dízimo. Você não é obrigado a dar. Você não precisa dar, se você ainda não tem essa convicção no seu coração. Porque vai te fazer falta. Olha só,
vai te fazer falta. Se você não tem essa convicção no coração, o valor que você entrega aqui, você vai sentir um pesar, você vai sentir, nossa, eu podia ter feito tal coisa, podia ter feito tal coisa. E não vai produzir bênção para você. Mas alguém que é alcançado pela graça de Deus, ele não faz por obrigação. Ele não serve por obrigação. Ele não contribui com obrigação. Ele não entrega seus dons por obrigação. Ele faz tudo porque ele quer. É a exclamação de Zaqueu. Você não consegue desalojar um ídolo do seu coração se você não colocar outro no lugar. O homem precisa de um ídolo. Sabia disso? Você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para servir a Deus. E se você antes tinha um ídolo no seu coração, você precisa substituir esse ídolo por Deus. Porque se você não faz essa substituição, logo outro ídolo se alaja. Ou o antigo ídolo volta. Então a transformação, o abandono da cobiça, o abandono do amor à riqueza, é somente pela graça, é somente quando você entende o que Cristo fez por você, assim como aconteceu com Zaqueu. O texto nos mostra aqui coisas que nós podemos fazer para não permitir que Mamon tome conta da nossa vida. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui. De repente você não é ganancioso, de repente você não cobiça, de repente você não é avarento. E eu vou te dar agora, de repente para você começa a pregação agora, eu vou te ensinar aqui, te mostrar 3 pontos no texto onde mostra como você pode se precaver, como Jesus colocou lá, a cauta e laivo, se precaver para que a cobiça não tome conta do seu coração. A primeira delas está no verso de número 8. De fato, grande fonte de lucro e piedade é a piedade, com contentamento. A primeira forma de você impedir que a ganância, que a avareza, que a cobiça, são todos sinônimos, só estou repetindo para te dar mais ênfase, tome o seu coração, é você ter alegria em Deus. Você percebe que é diferente? Então, eu não venho para a igreja para que Deus me traga alguma coisa para aquilo me fazer feliz. Eu venho para a igreja porque Deus me faz feliz. Eu tenho felicidade em servir os irmãos, eu tenho felicidade em contribuir com os irmãos, eu tenho felicidade simplesmente em Deus. Deus é a fonte do meu contentamento. Não é o que eu tenho, não é o que eu não tenho, não é as coisas que me circundam. O meu contentamento ele está exclusivamente na minha fé em Deus. Isso é muito difícil. Nós precisamos vigiar-nos o tempo todo. O tempo todo nós permitimos que a ansiedade, permitimos que o desespero, por vezes, tome conta do nosso coração. Existem batalhas que nós travamos até a volta de Jesus. Existem batalhas que você travou uma vez, você ganhou, e aquilo nunca mais vai te seduzir. Mas existem batalhas que vão ter que ser vencidas constantemente. Constantemente temos que lutar, e essa é uma delas. Buscar contentamento no Senhor. Eu não sei quantas vezes já ouvimos
aqui, só nesses últimos dias, na Betel, sobre alegria no Senhor. Acho que cada culto teve uma palavra disso, né? De a gente buscar ter a alegria no Senhor. O Senhor ser a nossa fonte de alegria, e não as coisas que nos circundam. O texto diz, e eu não li, mas quero que vocês leiam comigo a partir do verso 17. O 17 diz assim, 6:17. Exorte os ricos deste mundo. Olha só. Exorte os ricos deste mundo. Você deve pensar, né? Essa palavra não é para mim, eu não sou rico. Eu tenho certeza que se a gente andar algumas ruas aqui de Tangará, você vai perceber o quão rico você é. Nós não nos achamos ricos porque nós nos comparamos com quem tem mais. Hoje eu tive uma conversa com a minha filha, falando a respeito de conforto, e ela tem 11 anos, eu relevo isso, mas eu já percebi que era, falei, né, hoje ela me falando isso, o dia que eu vou falar sobre cobiça, aqui mesmo já vai ficar uma lição para minha filha. Porque nós sempre achamos que precisamos de mais. Sempre achamos que está faltando alguma coisa. Eu queria que você entendesse que você é rico. Eu não dei ênfase para o verso 7, mas olha o que o verso 7 diz. Eu já volto para o 17. Olha o que o verso 7 diz. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos. Esse verso aqui, ele é, como diz, né? De repente, uma igreja mais pentecostal, é forte. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Então eu não preciso de 3 casas, eu não preciso de 2 carros, eu não preciso de um iPhone Pro Max, sei lá quanto. Eu não preciso. Eu tenho que estar contente, ou eu posso estar contente apenas com o que vestir e comer. Não o sermão do monte. Não é isso que Jesus fala para nós? A gente acha que precisa de muita coisa, mas nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos de uma pessoa. E se por vezes, nosso nível de satisfação em Deus baixa, e nós precisamos fazer com que Ele levante novamente, porque nossa satisfação tem que estar somente no Senhor. Esse é um texto que deixa qualquer coach em situação desconfortável. Mas voltando no verso 17, então. Os ricos. Então, se você tem que comer, o que vestir, você é rico. Amém? Então, você pode chamar alguém para jantar na sua casa hoje à noite. Você tem comida suficiente. Amém? Se algum irmão estiver precisando de roupa, alguma ajuda, sabe, eu louvo a Deus pela igreja Betel. Porque, assim, muitas coisas a gente prega. Até hoje eu mandei uma mensagem para o Michael, né? A respeito de uma parte que nós precisamos ter sempre zelo. Mas a gente percebe que hoje a gente não precisa disso. Mas a gente continua pregando porque a gente quer continuar nesse caminho. Amém? A gente quer continuar nesse caminho. A gente quer criar uma cultura. Então, de repente, eu estou falando de cobiça aqui hoje. Você já não... Tem uns irmãos aqui que é tão solidário. Já falei aqui várias vezes. Tem um irmão na igreja que... não. Uns 3, 4. Que eu tenho que falar, não oferte mais. Tem irmãos que fazem assim, coisas que estão acima das suas capacidades. Então, o Edelson não está aqui agora, né? Acho que estava no Kids. E a gente fica assim, encantado com o que Deus faz no coração do homem. No nosso coração. Então, assim, algumas coisas a gente prega prevenindo mesmo. Mas ele diz então, exorta os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na estabilidade.
Então, o primeiro remédio para você não cair na cobiça, na avareza, é você estar contente no Senhor. O segundo remédio é você colocar em Deus a sua esperança. Rico, você tem dinheiro, você tem recursos, muito bem, que bom para você, seja generoso, ele vai falar para frente, seja generoso, mas sua confiança não pode estar no seu dinheiro, a sua confiança tem que estar em algo mais sustentável, que não tenha estabilidade, que tenha estabilidade, tinha me faltado essa palavra, estabilidade na rocha. Nossa esperança é sempre no Senhor. Se a gente tem, se a gente não tem. Eu creio que nós teremos um povo muito, muito próspero, a medir pela generosidade de muitos. A gente percebe que, né, a gente brinca lá em casa, né? A gente fala assim, que quando a gente passa por uma lição, fala, Senhor, eu estou pronto. Né? Quando a gente passa por uma prova, eu estou pronto. A gente percebe que tem irmãos que estão prontos para prosperar. Porque no pouco são muitíssimo generosos. O texto diz então, a sua confiança tem que estar em Deus. Se você é rico, falo para toda igreja, coloque a sua confiança em Deus. Como foi ministrado aqui na mensagem de provisão, nossa confiança tem que estar em Deus. Porque Ele é fiel, Ele está governando a nossa vida. E não há lugar melhor para a gente colocar a nossa esperança. O texto continua dizendo que eles, vocês, tá? Não é os ricos, não, vocês que são ricos, que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Um terceiro remédio para você se prevenir contra a ganância, contra a avareza, contra a cobiça, é você ser generoso. A generosidade, você não reter, você não ser um poço, mas você ser um rio que corre, faz com que cada vez mais o dinheiro não tenha o controle do seu coração. Quanto mais você é generoso, quanto mais você não se apega às coisas que você tem, quanto mais você não se apega aos bens que você tem, isso previne de cair na ganância, na avareza. Então, os 3 remédios são: você estar contente em Deus, colocar sua esperança em Deus e ser generoso. E o texto continua dizendo: que eles façam bem, que sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida, da verdadeira riqueza. A nossa vida aqui, ela é passageira, você já ouviu isso? Nós vamos ficar aqui, quanto muito, 80, 90 anos. Mas o nosso fim não é essa vida. De repente nós precisamos, eu preciso de dinheiro para aproveitar, para viajar, para curtir férias, para ir para a praia, para ir para não sei aonde, para ter um carro legal, para ter uma casa legal. Mas se você pensa assim, de repente você não está se preparando para a verdadeira vida, que é na eternidade. Um crente, olha só, não sei se vai te ofender isso, mas espero que não. Um crente verdadeiro, ele pensa mais na eternidade do que aqui na terra. Ele pensa mais na eternidade do que aqui na terra. Se eu consigo desfrutar de alguma coisa aqui, glória a Deus por isso. A gente deseja, a gente incentiva os irmãos, tem que viajar mesmo, tem que fazer as coisas, desde que isso não seja a sua razão de viver.
trabalhar 12 meses para ter 15 dias de férias, às vezes 7 dias de férias, e você desperdiçar 12 meses de vida. A nossa vida não está nas nossas férias, a nossa vida não está no nosso domingo, a nossa vida é vivida todos os dias com muita alegria, aproveitando cada dia, remindo os tempos, porque eu entendo que todo dia é dia de estar com o Senhor, todo dia é dia de glorificar o Senhor, todo dia é dia de viver na expectativa daquele grandioso dia, o grandioso dia, onde nós seremos felizes de forma plena. O mais rico dessa terra, o homem mais rico dessa terra, não experimenta, nem por fração, aquilo que nós vamos experimentar a eternidade inteira. E o nosso foco é na vida eterna. Nosso foco é na verdadeira riqueza. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo faz um pedido de oferta para a igreja, para assistir crentes pobres, crentes necessitados. E ele usa um argumento, que é o argumento que nós precisamos analisar na nossa vida. Eu citei o exemplo de Zaqueu. Quando Zaqueu experimentou o evangelho, ele trocou o seu Deus dinheiro pelo seu Deus Jesus. E Jesus, o apóstolo Paulo escrevendo sobre Jesus, ele diz assim: Jesus trocou a sua riqueza e se fez pobre, para que nós deixássemos a nossa pobreza e tornássemos ricos. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a profundidade do que diz 1 Coríntios 8, versos 8 e 9, nós experimentamos essa metanoia na nossa mente e no nosso coração. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu não queria que você saísse daqui essa noite acusado. Eu não queria que você saísse dessa noite aqui achando: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que dar tanto para os pobres, eu tenho que fazer tal coisa. Você não tem que fazer nada, você tem que ir e buscar em Jesus. E se colocar aos pés de Jesus. Nós temos a impressão, a falsa impressão, de que o Evangelho é apenas para o novo convertido. Que o Evangelho é apenas para o não crente. Que precisa ouvir o Evangelho, ouvir a mensagem de salvação, para então mudar de vida. E depois que ele ouve, que ele salvou, que Cristo salvou, melhor dizendo, ele não precisa mais aprender do Evangelho. Que o Evangelho seja um leitinho para recém-nascido. Eu te digo essa noite, o Evangelho é alimento sólido para o crente poder experimentar toda a grandeza da graça de Deus. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Se você se identificou como alguém que tem aí, de repente, um princípio de ganância, um princípio de cobiça, um princípio de avareza, você está olhando as coisas dos outros, você está desejando muito, você está amando muito, sua segurança está muito naquilo que você tem. Esta noite eu te convido a olhar para Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, que deixou a sua riqueza e se fez pobre para que nós pudéssemos alcançar a sua riqueza. É essa mensagem que pode te tirar da cobiça. É essa mensagem que pode te tirar da avareza. É essa mensagem que pode te tirar da idolatria, de adorar o seu bolso. Eu fiz uma provocação no começo, quando eu falei que falaria de um tema sensível. Era exatamente para gelar o seu coração. Porque muitas vezes, quando nós falamos de dinheiro,
E eu confesso que eu tinha um trauma. Eu vim de uma igreja que, num culto, acho que dá para cortar essa parte depois, num culto ela pedia 3 ofertas no mesmo culto. E quando ele começava a falar de dinheiro, vinha um frio na espinha, vai tirar de onde não tenho mais. Mas a despeito disso, nós não podemos não falar de dinheiro. Porque ele tem controlado muita gente. Você tem controlado o púlpito de muitas das igrejas. Nós temos a obrigação de apresentar a verdadeira teologia. Você não vai ser mais feliz se você tiver mais dinheiro. Nós aqui na Betel cremos na prosperidade. Mas é aquela prosperidade que não tira a nossa paz. Ela não tira o melhor de nós. O meu melhor eu entrego para Deus. É o meu melhor do tempo. Os irmãos sabem que eu tenho muitos trabalhos extras. Mas o melhor do meu tempo é para Deus. O melhor dos meus recursos financeiros é para Deus. O melhor dos meus dons é para Deus. Eu rejeito outras coisas, porque se eu vejo que vai concorrer com Deus, não vai ter conversa. Eu queria que você orasse ao Senhor essa noite. Que você clamasse pela graça dEle. Ele quer abrir os seus olhos, assim como abriu os olhos de Zaqueu. Ah, Pai querido, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Nós, essa noite, ó Deus, nos arrependemos de ter nos curvado a Mamon, de ter nos submetido a Mamon, de ter nos submetido à avareza, à cobiça, à avareza, à ganância. Ó Deus, nós te pedimos perdão essa noite. Te pedimos ajuda. Abra os nossos olhos, assim como abriste os olhos de Zaqueu. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos colocar a nossa total confiança no Senhor. Que nossa confiança não esteja na nossa conta bancária, que a nossa confiança não esteja, ó Deus, nas nossas posses, a nossa confiança não esteja no nosso trabalho. Ó Deus, queremos ser verdadeiramente livres. Livra-nos, ó Deus, da ganância, da cobiça, de amar as riquezas. Nós queremos nos entregar por completo a Ti, ó Deus. Queremos essa semana, ó Deus, dar liberdade para o Teu Espírito. Ó Espírito Santo, toque em nosso coração. Nós não queremos nos curvar a outros deuses, mas por vezes eles estão tão incrustados dentro de nós que nós não enxergamos. Nós não nos enxergamos avarentos, nós não nos enxergamos cobiçosos, nem gananciosos. Por isso nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo. Toque em nosso coração, que permita, ó Deus, que possamos experimentar, que o Evangelho nos traga essa libertação, que possamos, ó Deus, viver por estes princípios, estes remédios que nos livram da ganância. Faz-nos, ó Deus, satisfazer plenamente no Senhor. Faz-nos, ó Deus, satisfazer plenamente em Ti, ó Pai. Ó Deus, queremos, ó Deus, que a nossa segurança esteja no Senhor. E queremos, ó Deus, ser generosos. Queremos, ó Deus, abençoar. Nós queremos, ó Deus, que a bênção de Abraão esteja sobre nós. Nós queremos ser a bênção. Nós não queremos uma bênção. Nós não queremos uma bênção. Nós queremos ser a bênção. Faz de nós pessoas que abençoam, pessoas que distribuem, pessoas que ofertam, pessoas que contribuem, pessoas, ó Deus, que ajudam outros, ó Deus. Queremos, ó Deus, conquistar essa cidade para o Senhor. Mas queremos, ó Deus, antes de tudo, levar a ética do Teu reino. Livra-nos, ó Deus, de viver por essa riqueza, de ser confundidos com os princípios e valores deste mundo. Guarda o nosso coração, ó Pai, te pedimos em nome de Jesus. Clamamos a Ti, ó Pai, por mais uma semana de paz, por mais uma semana da Tua presença sobre nós. A Tua graça acrescenta paz, a paz que excede todo entendimento. É dessa paz que nós queremos, a paz que o Senhor concede, a paz que o dinheiro não pode nos dar, mas o Senhor nos dá. Ah, Pai querido, que tenhamos, ó Deus, uma semana cheia da Tua presença, que possamos ouvir a Tua voz em nossos devocionais,
que possamos ouvir a Tua voz nos nossos microgrupos, que possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, nas nossas interações. Queremos, ó Deus, ver o Senhor, ó Pai, ver a Tua mão agindo. Abra os nossos olhos para Te contemplar. Ah, Pai querido, clamamos pela Tua provisão. O Senhor é a nossa provisão. Jeová Jirê, nós declaramos, nós anunciamos, é do Senhor que vem a verdadeira prosperidade, não da força do nosso braço, não da nossa inteligência, não do nosso muito fazer, mas descansando em Ti, ó Deus, confiando que o Senhor nos dá habilidade, nos dá, ó Deus, muita ousadia, nos dá, ó Deus, força para fazer. Ah, Pai querido, nós clamamos pela proteção do Senhor, guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias, guarda as nossas crianças, livra-nos do mal, te pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre esta comunidade. Oramos a Ti, ó Deus, confiadamente, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso único Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que você possa meditar nessa palavra, que essa semana seja muito abençoada para você, que você possa experimentar a provisão que vem do alto, não a provisão que vem das nossas cobiças, avarezas e ganâncias. Deus te abençoe, que o Senhor lhe conceda uma semana abençoada. Com o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você. Vá viver a melhor semana da tua vida em nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão com a graça e a paz do Senhor. Esteja ainda conosco. Não vá embora tão cedo. Bata um papo com os irmãos. Só um segundo aqui. Depois eu tiro o microfone. Paz. Som. Bem? Irmãos, os guardiões que pediu o uniforme, se dirigem aqui a essa linha ao lado, tá? Estaremos entregando os uniformes dos guardiões que pediu, amém? Tá quente, né? Paz.